E aí, Cruzeirense, vocês estão à toa, né? Estão à toa, estão assistindo, acompanhando o Mundial? Tem alguns jogos aí que eu falei no canal, se quiser acompanhar, dê uma olhada ali. Mas hoje eu vou trazer para vocês aqui um trechinho do podcast do Denilson, onde o Ronaldo Fenômeno participou. E foi perguntado para ele por que ele comprou a SAF do Cruzeiro e não comprou a SAF do Corinthians. Vamos assistir, eu vou dar minha opinião também, vamos lá. Começou! Vamos lá, galera, deixei aqui no gatilho pra gente assistir junto. Invadindo o podcast, resolvi fazer um crossover de qual é e podcast Denilson Show e eu vim pra Paulista perguntar qual é a pergunta da galera pro Ronaldo Fenômeno. Sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos. Oi, Ronaldo, eu sou o João, sou de Itaquera. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Por que em vez de você comprar o Cruzeiro, você não comprou o Corinthians? Virou pauta, João, virou pauta essa pergunta. Vamos lá, vamos lá. Essa é boa, hein? Eu sou de Itaquera. Essa é mais. Ainda dá tempo, hein, Ronaldo? Não, tá uma altura boa, né? Itaquera. Galera, esse aqui é o podcast do Denilson Show, já tem 931 mil inscritos. Deixa eu escrever aqui, né, galera? Deixar eu curtir aqui também. Dá uma olhada nessa entrevista inteira, cara, porque o Ronaldo vale, cara. O Ronaldo vale a gente gastar o tempo nossa entrevista. Foi uma hora e tanto, eu assisti inteira e resolvi trazer esse pedacinho aqui pra vocês, tá? Mas eles falam de várias coisas aqui, galera. Vale a pena assistir inteira, tá? Mas assiste o vídeo primeiro, depois a gente vai pra lá, beleza? Quer se incomodar um pouquinho mais? Tipo assim, o Cruzeiro não tava bem. Essa aí é boa, hein? Essa é muito boa, mas eu não tenho muita esperança não, porque infelizmente a situação no Corinthians hoje tá muito complicado. Você muito tá falando complicado. da SAF do Corinthians, né? Uma possível SAF, né? Confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim, mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Cara, pior que eu acho que seria mesmo. Quando o Corinthians virar uma... Pedir licença aqui aos meus amigos corintianos pra falar um pouquinho sobre o Ronaldo aí. Rapaziada, o caso do Corinthians é o caso que... Cara, o Flamengo só se ajeitou porque teve um cara que ele botou muita grana, com juros baixos, e o Flamengo se acertou. E o Flamengo sempre teve um faturamento muito alto. O Corinthians também tem uma receita muito alta, um faturamento muito alto, né? O dinheiro de televisão do Flamengo é absurdo, né, cara? Isso aqui, para eles melhorar ali um pouquinho ali e acertar o time, é até fácil, né? E o Palmeiras teve o Paulo Nobre, que fez a gestão com o Paulo Nobre, tudo, foi se ajeitando, e os outros presidentes tiveram, vamos dizer assim, uma ciência para não torrar, não lascar todo o dinheiro do Palmeiras, e o Palmeiras hoje, financeiramente, tá bom. Então, o Corinthians, cara, não sei se um presidente vai fazer isso sem ser SAF, cara. Difícil, né? Mas vamos tocar, vamos ver o que o Ronaldo vai falar aqui. Uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor, ele para investir, ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida. A do Fortaleza é híbrida, Uma gestão rapaziada. parecida que você está falando, o Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque mas você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF... Cara, o Ronaldo tomou um apavoro da torcida do Cruzeiro, cara. Que infelizmente não dava pra gente aceitar o jeito que tava. Futebolisticamente, tá? E como o Cruzeiro tava se encaminhando pra ficar com o Ronaldo. Porque o trabalho do Ronaldo era a longo prazo, rapaziada. Era a longo prazo. E foi difícil pro Cruzeiro, que quase acabou, o torcedor do Cruzeiro ter essa paciência pro time voltar aos trilhos com o Ronaldo, né? Mas vamos continuar aqui, vamos ver quem vai falar aqui. Eu arrumo o dinheiro e embarco. E arruma, viu, rapaziada? Não é uma...
E arruma. E não vai ser, assim, uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Potencial do Cara, Corinthians é absurdo. Corinthians é uma máquina. Se organizar. Se organizar, O aquilo problema é ali. organizar, Eu né? acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse papel, nesse processo. Cara, o Corinthians tem potencial financeiro e pelo polo que ele tá, o polo econômico que ele tá, que é São Paulo, e a torcida que tem, de bater de frente com o Flamengo facilmente, cara, facilmente, tá? Uma gestão minimamente decente aí do Corinthians aí, o Corinthians pode voar. Você acha que o Ronaldo é bobo, cara? Você acha que o Ronaldo é bobo? O Cruzeiro ele sabia que era uma marca gigantesca também, absurda de gigante, e ele comprou na baixa, né, rapaziada? Por isso que ele investiu muito na baixa. Mais o que ele fez pelo Cruzeiro, cara, ninguém queria colocar a mão no Cruzeiro. Então, eu sou eternamente grato ao Cruzeiro e tenho certeza que a maioria dos cruzeirenses são também. Sempre tem uns chatinhos, né? Mas a maioria é. Todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e Cruzeiro fez também, ainda né? mais um ambiente que já está tumultuado. Mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Eu acho que Aí ele falou bem, né? Para mim, não adianta só tumulto se não tiver solução, né? E eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem. Isso pra tudo, viu, rapaziada? Não adianta querer tumultuar na hora do problema, tá? A gente tem que pensar sempre na solução, tá? Ao invés de só tumultuar e ficar batendo no problema. Mas é lógico, time de futebol não é a mesma coisa que as empresas normais. A torcida vai cobrar muito e ela quer que você descubra a solução. A torcida não vai levar a solução pra você. Quem tem que ter a solução é o dono da SAF, o diretor de futebol e tudo mais, né? Tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube Cruzeiro vai é Cruzeiro, pô. ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então eu acho que é uma solução viável. Eu acho que a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. Realmente. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.2 bi, diminuímos a dívida. Galera, é uma dívida de 1.200 com o time na Série B. Então a receita do Cruzeiro era uma receita de Série B, cara. Isso que na época ainda teve adiantamento dos outros anos dessa receita. Então o Cruzeiro tava zerado, cara. Tava zerado. Cara, a situação era absurda mesmo. O Ronaldo pegou o Cruzeiro. Eu tô falando, os cruzeirenses sabem, né? A maioria deles sabe. Mas pegou numa situação que o Marcelo Moreno tava dando entrevista esses dias aí, falando que os funcionários não tinham dinheiro, cara. Não pagava os funcionários. Os que ganham pouco, tá? Cozinheira, o pessoal da limpeza. Então esse pessoal não tava recebendo. Pra vocês terem uma ideia de como tava o Cruzeiro, cara. Gigantesco. Cruzeiro Esporte Clube tava nessa situação quando o Ronaldo pegou, né? E o Marcelo Moreno também botou grana no Cruzeiro, tá? Ele não falou quanto não, mas ele deve ter botado uns milhõezinhos aí no Cruzeiro, tá? E tá recebendo, né? Na recuperação judicial aí, tá recebendo pouco a pouco, todo mundo, né? Na metade, aprovamos a RJ, a recuperação judicial. Isso é muito importante, rapaziada. A RJ se equaliza a dívida do clube, o Atlético não fez e tá ralando, cara, tá ralando. Judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos. Enfim, olha esse barulhinho aí.
Papa Pesolano. Cara, momento chegando Brahma no podcast de Wilson Show com o Chico Garcia recebendo Ronaldo Brahma, Fenômeno. patrocina nós. Calma, gente. Que sede. Mas essa KTO história também, do se quiser, Cruzeiro, tô acho que dá zoando. pra Caso de comparar, aposta que porque nos primeiros anos a galera pensou o seguinte: nossa, o Ronaldo chegou, então agora a gente vai ter os galácticos aqui no Cruzeiro, imediatamente, vamos ter timaço e tal. E você chegou e disse: eu vou pagar a conta, gente, eu vou pagar a conta, calma. E é questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque... Cara, quando falou que o Ronaldo ia comprar, meu irmão, eu falei assim, agora já era, meu irmão. Entreguem as taças que o Cruzeiro vai destruir tudo. Vai ganhar tudo, meu irmão. É o fenômeno que tá agora na frente do Cruzeiro. Mas não é bem assim, né, rapaziada? Não é bem assim, o Ronaldo com a gestão dele. Eu acho que foi mais... O mais certo naquele momento era realmente isso. Era uma gestão séria pra conseguir tirar o time da Série B, trazer o time pra Série A e voltar nos trilhos com as próprias forças. E o Ronaldo realmente usou muito da força do próprio Cruzeiro, que era pouca, mas ele conseguiu fazer uma gestão eficiente. Ele com o CEO, o Pedro Martins também. O CEO é muito importante, cara. É o Gabriel. Cara, esqueci sobre o nome dele. Mas o cara foi foda, tá, cara? Acho que uma das coisas que o Pedrinho errou foi em ter tirado o Gabriel. Devia ter mantido ele, cara. Porque o que ele fez de gestão ali financeira do clube, RJ, tudo, o cara manja. E foi um dos caras aí que organizou, né, cara? Organizou o Cruzeiro. Organizou pro próprio Pedrinho comprar. Então faz a diferença sim, fez diferença sim, né? Vamos ver aqui o restinho do Ronaldo. Lá também Não, tá já sendo, tá acontecendo. Já tá acontecendo. O Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom, é um líder que é apaixonado pelo clube. Eu acho que eu também acertei muito na pessoa que eu escolhi para vender, né, cara? E o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Ele tem foda, mas eu acho que o torcedor, ele não tem que ter esse medo do clube virar SAF. A SAF, ela foi criada... Cara, o Corinthians, eu tô entendendo o torcedor não querer, né? Tem os organizados que não quer, mas aí é porque os caras têm uns benefícios, né? No Cruzeiro tinha também, foi cortado muita coisa, pelo que a gente sabe, das informações que foi passado pra gente, né? Mas o Cruzeiro, cara, não tinha outra solução. E o Corinthians, cara, eu vejo que realmente não tem outra solução. O Corinthians não tá igual ao Cruzeiro, porque o Corinthians fatura muito mais que o Cruzeiro em termos de televisão e patrocínios. Tem isso, né, cara? Agora o Cruzeiro não. O Cruzeiro foi roubado, foi usurpado, foi desviado dinheiro, foi coisa absurda, cara. Coisa de Ministério Público aí. Tá até hoje atrás dos caras. E não sei se vão pagar, né, galera? Vão desviar, gastaram quando tem puteiro aí. E vai ficar por isso mesmo, né? Cruzeiro roubado e pronto. Mas não tinha outra opção, cara. O Cruzeiro tava realmente, igual eu falei, devendo os funcionários ali, raiz ali, cara. Cozinheira, é o cara que cuida do gramado, sabe? O pessoal, o trabalhador mesmo do clube ali que faz a roda funcionar, cara. Tava foda, né? Tá foda essa cadeira, porra. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, Ronaldão. Para ajudar os clubes a encontrar soluções de má gestão anteriores, né? De anos de má gestão. O exemplo do Flamengo, mas precisou de anos de organização. Mas assim... Mas é difícil fazer isso, né? Ainda mais no nível que tá hoje a dívida do Corinthians. Né? A dívida é muito alta. 2,5 bi hoje. E só de juros, eu acho que eles não conseguem pagar a parcela, paga só os juros. Vende almoço para comprar janta. É uma situação que está muito complicada. Realmente. E dentro de campo também não está lá grandes coisas, né? Que possa gerar grandes receitas, enfim, aí confusão de polícia, enfim, tá um momento muito complicado e eu sinto muito pelo Corinthians, pela torcida corintiana que tenha que passar por esse momento, né, cara, porque eu participei dessa reconstrução do Corinthians em 2009, né, 2008 já ganhou a Série B, 2009 eu cheguei, a gente treinava lá no Parque Ecológico e não tinha nem lugar para trocar de roupa, enfim, aí foi feito o CT, depois veio o estádio que a gente não tinha e era uma coisa que o torcedor sentia falta pra caramba e
e tinha tudo para continuar crescendo, e agora uma crise institucional muito pesada. Vamos ver o que vai acontecer lá nos próximos capítulos. O povo fala. Tem mais. Vamos lá, galera. Depois se você quiser ver as outras perguntas aí, você escola aí. Por que eu acho o Cruzeiro... Logicamente que o Cruzeiro necessitava realmente, e foi uma compra urgencial aí. O Cruzeiro foi a primeira SAF, segunda SAF, sei lá, no Brasil, porque a situação era de calamidade mesmo. De calamidade, a situação era muito difícil, tá? De ser controlada. E foi passada a SAF pro Ronaldo. Não sei se tinha outros interessados, mas o Ronaldo foi quem tomou a dianteira, e o próprio conselho mesmo, os conselheiros do clube, passaram pro Ronaldo a SAF. Precisa de aprovação do próprio conselho para passar de associação para a Sociedade Anônima do Futebol. No Cruzeiro, eles tinham roubado tanto que não tinha mais o que fazer no Cruzeiro, tá? A situação era que os cofres estavam zerados e a galera tinha morado no barco já. Jogadores estavam saindo, inclusive até ídolos do Cruzeiro saíram nessa época. O Fábio não saiu, o Fábio saiu depois da gestão do Ronaldo. Foi um erro da gestão do Ronaldo. Um dos poucos erros, mas foi um erro da gestão do Ronaldo, a saída do Fábio. Mas, voltando ao assunto, precisava dessa autorização. No caso do Corinthians, eu não vejo, cara. Eu não vejo como os caras vão. Os caras podem ainda ganhar um pouquinho. Tanto que o Augusto Melo foi investigado por quê? Porque falou que não tinha intermediário no patrocínio. Aí depois viu que tinha. E conta de não sei quem, de sei que lá. Então foi meio estranho isso aí, né? Essa questão do intermediário aí. Pelo que eu fiquei sabendo foi que teve o Viva Sorte, sei lá, que é o patrocínio de aposta que foi contra o que patrocinou o Corinthians. Eu não lembro os valores, mas vamos pôr lá, vamos fazer conta aqui de padaria, né? 10 milhões, aí tipo 1 milhão era pra pagar intermediário do patrocínio. Aí, só que antes do patrocínio ser aprovado, foi falado que não tinha intermediário. Aí depois tinha. Aí ficou meio estranho isso aí, né? Então por isso que ele foi investigado, esses negócios aí. E a oposição do Corinthians foi muito forte, cara. A oposição do Corinthians é muito forte. O Augusto Melo é um dos únicos aí nos últimos anos aí que era meio que opositor. E aí o cara faz isso, a galera cai matando mesmo. Não adianta. Os caras estavam rastreando ele, né? Mas eu falo um negócio pra você, cara. A politicaiada aí do Corinthians aí, cara. Enquanto o Corinthians estiver dando dinheiro, cara, eles não vão aprovar SAF porra nenhuma. A situação tá difícil, mas o Corinthians ainda dá dinheiro. Eles arrolam a dívida e o que faturar, eles vão fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Então, dificilmente, cara, o Corinthians vai aprovar uma SAF realmente. A solução que eu vejo foi igual o Flamengo fez, tá? O Flamengo foi com Bandeira de Melo, né? Bandeira de Melo? Ah, não lembro o que foi. Mas teve um cara que chegou e que arrumou as contas e ajeitou tudo ali, emprestou em juros mais baixos, um negócio assim, e ajeitou tudo lá, tá? E no Palmeiras foi o Paulo Nobre, se eu não me engano, que chegou e que foi ajeitando as contas lá. Os flamenguistas aí me corrijam se eu estiver errado, se for Bandeira de Melo ou não. Pelo que eu me lembro, eu acho que foi, mas salvo engano, né? Não tenho certeza absoluta não. Agora do Palmeiras foi o Paulo Nobre, né? Que emprestou uma grana, que ajeitou as contas ali. Porque o Palmeiras, meu irmão, não tinha nada também, não tinha nada. Então teve empréstimos assim, teve o patrocínio da Crefisa que ajudou muito o Palmeiras. O Palmeiras aumentou o faturamento, o Palmeiras construiu estádio com a W Torre, né? E foi se ajustando pouco a pouco. E o Corinthians não, galera. O Corinthians nesse estádio aqui custou muito, muito. Parece que é um estádio super faturado, né? A galera fala que é um estádio top e realmente é um estádio... Eu tava vendo a grama do estádio do Corinthians, é a mais top do Brasil. Eu acho que deveria ser tratado como padrão a essa grama do Corinthians e ter passado essa tecnologia para os 20 clubes da Série A. Ah, não tem como porque o time que tá subindo da Série B para a Série A não vai ter esse dinheiro. A CBF tem que dispor então um dinheiro para fazer esse gramado, tá? Então para mim tinha que ser... Deixa eu arrumar aqui de novo, olha, tô caindo aqui. Tinha que ser padrão. E então, a minha opinião é essa. Dificilmente o Corinthians vai virar SAF, tá, rapaziada? Mas a única solução é alguém chegar aí e botar uma grana aí no Corinthians como
como um investidor anjo aí mesmo aí pra tentar reaver o Corinthians, né, rapaziada? Porque 2,5 bi de dívida com o faturamento que o Corinthians tem, apesar de grande, igual o Ronaldo falou, não tá pagando nem a dívida, não tá pagando nem a parcela da dívida, tá pagando só os juros. Então vai chegar numa hora que vai ser impossível tracionar essa dívida. E se ficar escalonando de um jeito absurdo de dinheiro também, fica difícil até para vender depois, apesar do tamanho da marca do Corinthians. Quem que vai assumir um passivo gigantesco? É difícil, né, rapaziada? Mas, vamos lá, né? Ainda bem que ele comprou o Cruzeiro. Grato, Ronaldo, por tudo que você fez. Obrigado. Vendeu pro Pedrinho? Melhor ainda. O Pedrinho tá sendo um diretor excepcional. Tá aprendendo ainda a ser um diretor um dono de clube, né? Fez algumas coisas erradas, eu sei, contratou errado, tá contratando bem, mas o cara tá errando, cara, tentando acertar, cara. Ele tá gastando dinheiro no Cruzeiro e tentando acertar. Então, o Cruzeirense tem que ser grato, sim, com o Pedrinho, tá tentando ajeitar as coisas. Agora, contratou o Leonardo Jardim aí, uma opção top aí, tá melhorando nosso time. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? E os irmãos corintianos aí, galera, é isso aí, meu irmão. Se não for SAF, vai ter que fazer alguma coisinha, igual o Paulo Nobre ou o Bandeira de Melo aí, pra tentar reaver, tá? Mas dificilmente agora com o SAF aprovado, a galera põe dinheiro em time assim por só colocar, né? Então, beleza, galera, esse foi o vídeo de hoje. E se eu ver coisas mais interessantes sobre o Cruzeiro, vou trazer nesse mundial também, tá bem? Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau. Curta e comenta.